Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Como vocês sabem, eu estou estudando ultimamente as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as 13 cartas que estão relacionadas no Novo Testamento. E eu estou comentando com vocês algumas coisas básicas, de onde o apóstolo Paulo escreveu, quando ele escreveu, o porquê ele escreveu, né? E um esboço assim, simples e bem resumido de cada uma dessas cartas. E eu já comentei que essas cartas foram colocadas no Novo Testamento de acordo com o volume dos seus escritos. E já estudei com vocês a primeira carta, que foi Romanos, uma das maiores cartas que ele escreveu. Já estudei também 1º e 2º Coríntios. Já estudei também Gálatas. E hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre a carta aos Efésios. Por que ele escreveu essa carta aos Efésios? Porque ele estava preso na prisão domiciliar em Roma, na sua primeira prisão, que foi em Roma. E durante os dias que ele permaneceu preso, nós sabemos que ele ficou preso lá durante 2 anos, nessa casa que ele alugou, era uma prisão domiciliar. Ele teve o privilégio de alugar essa casa lá em Roma, e ali ele ficou preso, sendo vigiado por um soldado dia e noite. E ele tinha a oportunidade de receber visitas, receber amigos. E tinha um amigo dele que era um dos cooperadores do seu ministério, um irmão da região da Macedônia chamado Tíquico, e ele foi visitar o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso nessa casa, nessa prisão domiciliar. O apóstolo Paulo então achou por bem escrever essa carta, mas os historiadores dizem que não foi uma carta dirigida única e exclusivamente para a igreja de Éfeso. Foi uma carta dirigida para todas as igrejas daquela época, por onde ele passou, as igrejas que ele fundou, ali da região da Galácia, da Ásia Menor, da Macedônia e etc. Olha que coisa interessante que diz, né, os comentários dessa carta. Aqui fala que essa carta é uma epístola para o mundo inteiro, para os judeus e gentios, para marido e mulher, para pais e filhos, para servos e senhores. É a declaração da palavra e vontade de Deus nos dias de Paulo e é a voz da inspiração em nossos dias. É uma epístola de apelo e aplicação universal. Glória a Deus, aleluia. E logo de início, no capítulo 1, né, nós vemos o Paulo saudando os irmãos das igrejas, como ele fazia em todas as suas cartas. Ele começava saudando os irmãos, cumprimentando os irmãos. E depois ele começou a falar sobre a origem divina da igreja. Depois ele falou, ainda no capítulo 1, sobre a igreja e o plano de salvação. Depois, no capítulo 2, ele falou sobre a ressurreição espiritual e a exaltação do salvo. No capítulo 2 ainda ele falou sobre a salvação pela fé e não pelas obras. Ainda no capítulo 2 ele falou sobre a importância dos gentios estarem incluídos no propósito de Deus. Falou ainda sobre que não há barreiras entre judeus e gentios. No capítulo 3 ele falou sobre os mistérios e as revelações divinas. Falou sobre a oração e o amor de Cristo, a unidade dos cristãos. A unidade foi o tema principal dessa carta. E o texto-chave que os historiadores nos dizem é exatamente capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele falou também sobre a vida cristã prática no capítulo 4. Falou sobre a velha vida e sobre a nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 5 ele já falou sobre os valores da vida cristã. O amor, pureza, luz, zelo, plenitude de espírito.
e falou ainda sobre os deveres da vida cristã. E no capítulo 6 ele encerra falando sobre a luta espiritual e dando as bênçãos apostólicas. Então esse foi o esboço dessa carta que ele escreveu para os Efésios. Uma carta que serviu para os irmãos daquela época e que serve para nós hoje. Leia a carta que ele escreveu aos Efésios. Vale a pena. É uma carta assim, com muitas instruções, com muitos comentários, com muitas coisas boas para nos ajudar a crescermos e a amadurecermos espiritualmente, ok? Eu aguardo você então no próximo devocional. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.